Vamos voltar novamente para o universo de Wandinha Adams, acompanhar mais uma vez Wandinha e seus grandes mistérios e assassinatos que sempre envolve a nossa protagonista. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse universo Adams, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Wandinha, a segunda temporada, se eu não me engano, a gente lançou entre agosto e setembro, primeira parte e segunda parte, e vai nos levar a acompanhar a nossa querida protagonista, Wednesday, ou como nós conhecemos também, Wandinha. Wandinha volta para a escola dos excluídos para nunca mais, e dessa vez ela terá de enfrentar um grande obstáculo, que é o seguinte: suas visões estão com problemas. Ela não consegue acessar decentemente o seu poder. Alguma pessoa está rondando nunca mais e ameaçando os excluídos, principalmente sua melhor amiga, Enid, apesar de ela dizer sempre que Enid não é uma pessoa importante para ela. Aí também teremos a questão do irmão dela, que a partir de agora vai começar a frequentar a escola de nunca mais, feioso. E aí, a partir de tudo isso, gente, a gente começa a montar mais uma base de como é realmente os nossos Adams. A primeira temporada, quem já assistiu sabe que Wandinha foi transferida para nunca mais justamente porque havia jogado piranhas numa piscina para intimidar uns garotos que estavam fazendo mal ao irmão dela. Ela dizia que somente ela poderia prejudicar o feioso, e a partir de então ela entra para nunca mais. Nunca mais é uma escola onde existem excluídos que, no melhor jeito de se explicar, são pessoas com poderes. Ali ela conhece Enid e os outros, e a partir daí ela vai conhecendo melhor o legado dos Adams. A princípio ela não tinha muito interesse em ficar em nunca mais, porém com o tempo acabou-se, o melhor jeito de se dizer, gente, tá? Mas o melhor jeito de se dizer é como criando um carinho, melhor, tá? Pela escola, então aceitando voltar. Uma das partes é que até a própria Mortícia vira e fala que é a primeira vez que a Wandinha aceita voltar para uma escola sem ser obrigada. A gente entende nessa primeira temporada que ela acabou salvando nunca mais de um grande desastre, que era uma professora que estava controlando um raid e queria destruir todos. O raid acabou sendo preso, que é o Tyler, e jurou vingança para Wandinha. Nessa segunda temporada, nós teremos sim Tyler aparecendo novamente, mas alguns outros personagens não aparecerão, né? Ou melhor, acho que um dos que não vai aparecer é o Xavier, que ele não aparece, eu acho que é um dos únicos que não aparece nessa segunda temporada, mas ele é muito pouco mencionado, e apenas diz que ele acabou indo para uma outra escola pro lado da Inglaterra. Nessa nova temporada, nós iremos conhecer mais sobre os Adams, os poderes deles, como funcionam os poderes deles e os mistérios que envolvem essa família. E é claro que a nossa série já começa realmente com o que? Com um grande mistério, porque Wandinha estava voltando para nunca mais e havia acontecido um assassinato perto do colégio, perto de nunca mais. Um homem que estava tirando fotos de um casal acabou sendo assassinado por corvos, e tudo indicava que algo estava ligado a nunca mais. E mais incrível que pareça, que Wandinha Adams sempre estava naquele lugar, e esse corvo estava envolvido nos mistérios, porque logo depois mais um assassinato ocorre, e a xerife fala que a Wandinha sempre está onde os assassinatos ocorrem. E é interessante, gente, na verdade, essa série, porque, como eu disse, nós iremos conhecer melhor a história dos Adams, porque na primeira temporada nos é apresentado mais ou menos que a Mortícia e o Gomes se conheceram e nunca mais, que eles se apaixonaram, mas nós não temos uma ideia tão clara. Nessa segunda temporada nós entendemos melhor a questão da Mortícia, os poderes do Gomes, porque muita gente estava criticando, comentando porque o Gomes nunca apresentava poderes, e nessa segunda temporada
nós entendemos isso, nós entendemos também melhor a questão dos poderes da Wandinha, o que está acontecendo e também o surgimento da avó dela e o comentário sobre a irmã da Mortícia, que é a Ofélia, que nunca apareceu na primeira temporada e muita gente já estava questionando sobre a Ofélia, se ela iria aparecer. Gente, já deixando claro, né, ela aparece, mas é bem no final dessa segunda temporada, o que indica que na terceira ela vai ter sim uma participação muito maior, não sei se presente, mas em questão de mencionar ela muito mais, eu acho que sim. Eu creio que também ela vai aparecer, ter mais presença nessa terceira temporada. Mas diferente da primeira temporada, gente, em que nós corremos com ela do começo ao fim sem ter um corte, essa segunda ela teve uma divisão. Eu sinceramente não entendi por que fizeram essa divisão, mas eu creio que seja mais para dar um suspense maior. Porém, diferente da primeira temporada, em que nós tínhamos apenas uma história focada da história do Hyde e tal, que se desenvolvia em cima, nessa segunda temporada pareceu que apresentaram muitas histórias. Você entende várias histórias que estão ligadas a Nunca Mais e que se tornam um tanto confusa e até meio óbvias demais. É o que eu achei nessa segunda temporada. Porque assim, gente, nós temos novamente a história dos Hydes, aí nós temos também a história do zumbi que aparece, daí nós temos a história de uma pessoa que consegue controlar aves, e nós temos também a questão da Enid com o poder dela, a questão da Wandinha tendo problemas com o poder dela. Então são vários fatores ocorrendo nessa segunda temporada, o que torna talvez em alguns pontos um tanto corrido demais e até confusos demais. Então assim, é isso que eu achei, entende, gente? Não tô dizendo que a série foi ruim, essa segunda temporada foi ruim, nada desse tipo, mas é que eu acho que colocaram tantas questões nessa segunda temporada que me pareceu que às vezes estava correndo um tanto rápida demais e se tornava um tanto confusa. Um dos exemplos, por exemplo, é a questão do personagem do zumbi. Ok, eu sei dar uma explicação para o surgimento dele, por que ele está na história, mas mesmo assim, quase a metade da série você fica se perguntando qual que é a utilidade desse personagem. E só se dá uma revelação praticamente quase nos últimos episódios. Porém, apesar disso, eu acho que teve coisas assim muito interessantes, como eu disse, mostrando o poder do Feioso ser de choque de eletricidade, igualzinho a questão do poder do Tio Chico. O Gomes, a gente entender que o poder dele também era de eletricidade, só que como a gente dizia, quem assistiu as versões lá de 1993 e 96, tecnicamente a gente entende que o Gomes, o poder dele era basicamente controlar a sorte, né? Porque nunca se dava nada outra explicação a não ser essa. E nessa temporada a gente entende que ele tinha esse poder de controlar a eletricidade, mas acabou tendo um problema que ele perdeu esse poder de não conseguir mais ter um poder tão grande. Aí o surgimento da avó, da Wandinha, a frágil e difícil relação que a avó dela tinha com a Mortícia e que a Mortícia está tendo com a Wandinha, e a questão da Ofélia, um segredo muito bem guardado que quase ninguém fala, e também uma descoberta sobre a questão do Mãozinha. Então assim, gente, apesar dessa segunda temporada, no meu ponto de vista, ter sido um tanto confusa, tá? Não assim que corresse demais com muitas histórias e óbvia demais em outros pontos, que é o que eu falei pra minha mãe. Eu achei que essa série foi um tanto óbvia demais em muitos pontos, eu achei muito bacana. Ficou boa também, ela continuou com aquele mesmo desenvolvimento, sim, da primeira temporada, não se distanciou dessa linha do que é a história de Wandinha Adams. Então, isso que eu acho que tornou a história bacana, a questão de conhecermos melhores os Adams, e que, na minha opinião, que apesar de ter essas confusões, eu ainda vou dar um 5, de 0 a 5, eu ainda vou dar um 5 para essa segunda temporada. Eu espero que na terceira temporada ela continue novamente com esse desenvolvimento e
e consigam minimizar melhor as histórias. O melhor jeito de se dizer isso, gente, tá? Não incluir tantas coisas, tantos personagens em que você só vai entender a utilidade dele no último episódio, porque eu acho que isso sai um pouco daquela questão de deixar meio perdido. Porque de resto, na minha opinião, foi muito interessante, foi muito bacana. Valeu sim esperar os 2 anos para lançarem a segunda temporada. Se vocês ainda não assistiram a segunda temporada, como eu disse, a segunda parte lançou em setembro, então agora literalmente dá pra sentar e maratonar com a família toda. E o que eu sempre digo, gente, assistam e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu a segunda temporada de Wandinha, o que você achou? Ela te entregou o que você esperava? Ou não, Nathalie? Pra mim faltou coisa, eu não gostei dessa segunda temporada, eu esperei algo melhor. Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. E até a próxima.